Considere a reta numérica dividida em 4 intervalos. De 0 a 1, intervalo 1. De 1 a 2, intervalo 2. De 2 a 3, intervalo terceiro. 3 a 4, intervalo quarto. E os números raiz quadrada de 2, π e 3/5. Pode-se afirmar que esses números são localizados respectivamente nos intervalos. Olha, para você colocar esses números na reta numérica aqui dada, você tem que ter noção de quanto que é a raiz quadrada de 2. A raiz quadrada de 2 é o número que multiplicado por ele mesmo de 2. Então, ele é menor que 2, mas maior que 1. Então, pode ser 1. Se você faz, por exemplo, 1,5 vezes 1,5, (12 vai 1, 2). Passa um pouco de 2, tá? Então, raiz quadrada de 2 é menor que 1,5. Seria, por exemplo, 1,4. Chama-se noção de quantidade. Dá 1,96. Então, raiz quadrada de 2 é um número um pouco maior que 1,4. Na verdade, a raiz quadrada de 2 é um número irracional. Então, você não tem um valor exato para a raiz quadrada de 2. Você tem aproximado. E aproximadamente é 1,41, tá? Então, que intervalo que está a raiz quadrada de 2, então? Está no intervalo primeiro aqui, ó. Entre 0... no intervalo 2, né? Entre 1 e 2, que é 1,4. Vamos supor que aqui é 1,5, ó. A raiz quadrada de 2 estaria mais ou menos aqui, tá? Aproximadamente. Então, a raiz quadrada de 2 está no intervalo 2. Então, você olha nas alternativas, quem começa com o intervalo 2, porque aqui tem a palavra, ó, pode-se afirmar que esses números são localizados respectivamente. Quando diz respectivamente, é na ordem que apareceu. Então, esse é o primeiro, esse é o segundo, esse é o terceiro. Então, a raiz quadrada de 2 vai estar nessa alternativa ou nessa alternativa. Essas duas aqui já considera como falsas, tá? Porque a raiz quadrada de 2 não está no intervalo 1. Agora, vamos analisar o número π. O número π também é um número que é transcendente, né? E ele é aproximadamente 3,14, 15 e tal, 926 e vai por diante. Então, ele está entre o 3 e o 4. 3 e o 4 está no intervalo 4, tá? Então, o número π, 3,14, mais ou menos aqui, ó. Aproximadamente. Então, ele está no intervalo 4. Então, considera uma dessas duas alternativas que é a correta. Mas não sabemos ainda qual que é. Tem que analisar o 3/5. 3/5, quando você transforma em número decimal, 3 dividido por 5, é 0,6. 6 vezes 5, 30. 0,6 é um número que está entre 0 e 1. Então, ele está no intervalo 1. Então, a única correta é essa. Então, a alternativa correta é a alternativa D de dado. Ok? Bem analisadinho.